sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical, e me encontro hoje na Federação Nacional dos Frentistas, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Eu vou conversar com um dirigente sindical, que é meu amigo por muitos anos, já realizamos muitos trabalhos, muitas lutas em conjunto, que é o presidente da FENEPOSPEC, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Postos de Combustíveis. Há quanto tempo você está na categoria e por que você entrou no movimento sindical? Veja, eu trabalho em posto de gasolina desde 1978. O primeiro posto que eu trabalhei chamava Santa Marina. Agora, em 1978 não existia ainda a categoria de frentista, era ligado ao derivado de minérios. Né? E como é que eram as condições de trabalho? Havia uma convenção coletiva, havia proteção ou era menor do que é hoje? A convenção existia, mas ela era bem pouco divulgada, né? Tá. Era debatida, certo? O trabalhador não participava, né? Assim, porque como essa categoria era uma categoria eclética, Sim. ela dava mais, digamos assim, ela valorizava mais as outras categorias que ela representava, né? Como o gás, como o pessoal de escritório, né? Os funcionários das companhias, que era o pessoal das grandes companhias, da Shell, da ESSO, etc., que eles representavam, e o pessoal das pesquisas, que eles representavam e representam até hoje, né? E também representavam os frentistas, que era o sindicato chamado dos minérios. Eu fiquei muitos anos como sócio dos minérios, antes de fundar o sindicato dos frentistas, que só veio fundar em 90. E eu frequentava a colônia de férias também, na Praia Grande dos Minérios, que também era dos frentistas. Então eu conheci, convivi, participei de assembleias, né, que era específica da categoria da época, para negociar, que era tudo aqui próximo aqui na Carlos Petit, né? Sim, sim. Entendeu? Eu conheci. Você conhece muito bem. Então, eu entrei no movimento, não é que eu entrei no movimento sindical, eu fiquei sócio do sindicato, comecei a conhecer o movimento sindical nesse período, né? Porque eu fiquei sócio e comecei logo a frequentar a Assembleia e frequentar o sindicato, inclusive a área de lazer do sindicato. Eusébio, em 1978, eu acho que a mulher não trabalhava em posto, né, frentista. Era uma categoria quase que 100% masculina, sim, né? Na pista tinha, assim, às vezes tinha algum posto que tinha uma mulher. Essa foi uma das mudanças. Outra mudança que eu observo pelas redes sociais, né? Observo em posto também, quando vou abastecer o carro com a minha mulher, e observo também nas redes sociais jovens. Hoje você tem uma grande presença de jovens na categoria. E como é que a gente faz para, digamos, no bom sentido, trazer esses jovens para dentro do sindicalismo? O que você pensa enquanto dirigente nacional da categoria? O movimento sindical, ele costuma se culpar muito porque não consegue trazer a juventude para dentro do sindicato. Eu penso diferente. Eu acho que uma grande parte, a gente também tem uma parcela de culpa, mas a culpa maior é do próprio sistema, né? Nós sabemos que nós temos aí o sistema capitalista, o sistema neoliberal que hoje predomina no planeta, eles são muito baseados na meritocracia. E essa política da meritocracia, ela é muito focada na juventude, né? Essa coisa do mérito, ditadura do mérito. Então, eles já fazem uma política de caso pensado. Eles entram para dividir, justamente para que o jovem não se organize, entende? Para não se fortalecer, entendeu? Então nós enfrentamos também, né, esse adversário aí, que é um adversário poderosíssimo, né, na questão da juventude. Agora, é claro que o movimento sindical, ele é também conservador, né? Porque você tem aí tem dificuldade de se renovar, né? Até pelo próprio sistema também, das formas que são feitas as eleições, etc., né? O sistema sindical, ele favorece, às vezes, a permanência, né, das pessoas nas direções.
Eu vou citar aqui a nossa categoria como exemplo. A nossa categoria é uma categoria que ela é nova, né, que ela se iniciou em 90, assim, a gente iniciou a luta antes de 90, nos anos 80, mas foi fundado o primeiro sindicato, que é o sindicato aqui de São Paulo, Sinpospé de São Paulo, em 4 de março de 1990. Esse foi o primeiro. Foi o primeiro. E aí a gente começou a organizar o Brasil. Para nós organizar o Brasil, nós tivemos que criar novas ferramentas. Foi a Federação Estadual e a Nacional, para a gente poder financiar a organização no Brasil. E aí a gente precisa de pessoas experientes para fazer essa organização acontecer, entendeu? E então a gente teve que pegar companheiros experientes e mandar para outros estados, e trabalhar nesses outros estados para formar e organizar a categoria, entendeu? Então a gente hoje existem vários companheiros que ainda permanecem porque são fundadores. Quando a pessoa é fundador, ele tem uma história diferente, e quem conhece o processo burocrático do movimento sindical sabe que você funda um sindicato, você leva muitos anos para conseguir organizar ele. Ainda mais quando a gente tem briga jurídica, que foi o caso nosso, que tinha muitos conflitos, né? Muitos sindicatos foram resolvidos na base do conflito judicial. Então, esse é um processo que dura até 20 anos para você acabar, digamos assim, de legitimar um sindicato. Então, a pessoa que fundou o sindicato, ele acaba tendo que ficar um tempo muito longo no sindicato justamente para viabilizar essa organização, tendo em vista a sua experiência, entendeu? E também para usufruir daquilo que ele também que ele construiu, né? Porque não é justo a pessoa construir uma entidade, levar décadas construindo uma entidade e na hora que ela está dando frutos, ele sair. Entendeu? Então, a nossa categoria tem isso. Eu acredito que outras também, né, tem essa questão cultural aí, essa dificuldade. Mas, no geral, a gente tem que desenvolver realmente políticas, né, sindical aí, de atração para que a gente possa trazer essa juventude para dentro do sindicato, né? Isso é uma coisa que não é fácil. Às vezes quem está fora acha que é fácil. Não é. Tendo em vista isso que eu relatei aqui, né? A gente não depende só da gente, do movimento sindical. A gente tem um adversário que joga contra, que é um adversário poderoso, que é o sistema. Perfeito. Eusébio, nós tivemos no Brasil muitos problemas graves nos últimos anos. Primeiro, a instabilidade política, que inclusive resultou no golpe contra a presidente Dilma, depois jogou o país numa instabilidade política muito grande. A instabilidade política também desencadeou ou estimulou a crise econômica, já vinha dando sinais, aí uma recessão prolongada, depois a Covid, que foi uma espécie de guerra, nós somos aqui praticamente sobreviventes de uma guerra, porque só no Brasil 700 mil brasileiros, irmãos nossos, perderam a vida. Depois um governo de extrema direita, como o Bolsonaro, muito agressivo contra o movimento sindical, declaradamente inimigo do movimento sindical e dizendo assim, sindicato só atrapalha, para mim sindicato não devia existir, né? Um absurdo. Então, fazer sindicalismo nessa conjuntura é a mesma coisa que você dizer, não, eu vou montar uma empresa e vou fazer essa empresa prosperar em época de paz. Eu quero ver fazer a empresa prosperar na época de guerra, porque com crise econômica, crise social, derrubada de presidente, a recessão se aprofundando, reforma trabalhista, reforma da Previdência, Bolsonaro contra a gente, é como se fosse sobreviver numa guerra. E você estava me dizendo antes da entrevista que nós temos cerca de 72 sindicatos no Brasil, 55 já com carta formalizada. Você vê perspectiva agora com o governo Lula da gente avançar na legalização dos sindicatos, mais que na legalização, digamos assim, no adensamento dessa organização sindical dos frentistas? Vai facilitar?
ou pelo menos não teremos um governo ostensivamente contra a gente? Como é que você está vendo? No caso da consolidação da organização da nossa categoria, eu tenho esperança que a gente possa acelerar isso. Só que eu quero contar aqui uma pequena história a respeito dessa questão do avanço da consolidação da nossa categoria que aconteceu. Por exemplo, o governo de esquerda ele não facilitou, quando houve o governo de esquerda no Brasil, na época do governo Lula e da Dilma, eles não facilitaram a organização sindical no Brasil, porque não mexeu na burocracia. Sim. Você entendeu? Continuou tudo como era antes. Você tinha todo um processo muito lento para você legalizar um sindicato. Quando tinha conflito, então, porque ia para a justiça, né? Aí, imagina, né? Um processo na justiça não tem tempo. Pode durar de 1 ano a 10 a 20 anos. Entendeu? Então, para você ver a dificuldade. O que, na verdade, acelerou o processo de organização da nossa categoria, que ainda não está consolidado em termos organizativos em todo o território nacional, faltam algumas regiões ainda ter o seu próprio sindicato, porque ainda nós temos algumas regiões inorganizadas que a federação ainda tem que representar, e não é isso que nós queremos que todos os sindicatos do Brasil inteiro tenham seu sindicato representado. Então a gente entrava com um processo de fundação de um sindicato do Ministério do Trabalho, os minérios ia para a justiça questionar, e aí brigava esse tempo todo e a gente demorava de se organizar. Estava tendo dificuldade de se organizar, em que pese a gente já ter a representação, mas tinha essa questão de ir para a justiça. E o Hugo, muito sabiamente, ele deu a seguinte ideia, né? Por que a gente não faz, então, aí, uma nota técnica administrativa dentro do Ministério do Trabalho, desautorizando os minérios, sim, a questionar, né, a fundação do sindicato de frentistas, tendo em vista que ganhou o trânsito julgado e a categoria é específica. Sim. Porque já tem o trânsito julgado no tribunal. Né? Quer dizer, a fase da discussão já está superada. Então, não aceitar, quer dizer, o Ministério do Trabalho, administrativamente, ele não aceitaria a impugnação mais, tá? Porque o cara a outra parte só poderia entrar na justiça após a impugnação aceita pelo Ministério do Trabalho. Você entendeu? Então, quando o Ministério do Trabalho não aceita a impugnação, eles não têm elementos para entrar na justiça. Correto. Então, baseado nessa nota técnica, que foi elaborada tanto pelo Ministério do Trabalho quanto por nós, pelo nosso amigo e advogado que você conhece bem, o doutor Hélio Brangero. E essa nota técnica, então, ela impediu que os minérios impugnassem as nossas categorias a partir de então. Isso foi feito na fundação do Sindicato do Rio e do Mato Grosso do Sul. Essa nota técnica saiu, inclusive, na carta de Mato Grosso do Sul, né, junto com a carta anexa. Saiu essa nota técnica e daí em diante o minério não pôde mais impugnar nenhum sindicato de trabalhador frentista do Ministério do Trabalho. Então aí nós aceleramos a organização dessa categoria, porque aí os sindicatos foram reconhecidos mais rapidamente. Você entendeu? Agora, eu tenho, nesse momento, muita esperança de que a gente possa acelerar essa organização, porque eu acredito que o movimento sindical vai voltar a ter condições de trabalho, né? mais liberdade para trabalhar e adquirir recursos. Porque sem recursos, sem estrutura, você não consegue fazer nada no mundo capitalista. Né? Então, o que acontece? A gente, para fundar um sindicato, para organizar, para colocar ele funcionando, você tem que ter recursos. E quem tem que financiar isso é a federação, essa organização. Tá? Porque a federação ela foi criada justamente para fazer esse trabalho organizativo no Brasil, organizar a categoria. Foi pensada para isso. Se nós não tivermos recursos, como é que a gente vai organizar a categoria? Né? Porque você tem despesas. Então, eu acredito que agora a gente pode voltar a ter
essas condições, entendeu? E aí a questão burocrática está resolvida, como eu te falei. Sim. Evidentemente que nesse curso agora do governo Lula se discute muito aí mudanças, né, na estrutura sindical, mas isso aí já é um outro debate. Mas o que está colocado é isso. Então, eu espero muito que por esses poucos anos aqui agora, a gente conclua a organização 100% da nossa categoria em todo o território nacional. A categoria dos frentistas tem uma convenção coletiva. Essa convenção é assinada por sindicato, conforme a sua base territorial, ou, no caso aqui de São Paulo, muito pelo que é negociado entre os sindicatos e a Federação Estadual, que é presidida pelo Luiz Arraes. Eusébio cite 4 ou 5 direitos importantes na convenção coletiva dos frentistas que, no bom sentido, impactam a vida do trabalhador. O piso salarial, que é acima do salário mínimo, claro. O que mais? A gente conseguiu. Primeiro, eu acho que você ter conseguido, através da nossa organização, o respeito da categoria, o respeito do trabalhador frentista, a valorização da profissão do frentista, através das nossas lutas. A gente, por exemplo, conseguiu a maior das nossas vitórias, sem dúvida, que foi a aprovação em 2000 da Lei 9.956, que proíbe o self-service nos postos de combustíveis, né? Então essa foi uma vitória não só do movimento sindical dos frentistas, mas foi uma vitória do movimento sindical nacional e internacional, porque nós estávamos lutando na época contra, né, uma investida do capital, que era a automação, né, como alternativa à mão de obra. Então, nós conseguimos barrar isso lá em 2000. Né? Sim, chamado self-service. Self-service, a automação dos postos de combustíveis. Foi uma grande vitória. Né? Essa vitória trouxe dignidade para o frentista. Claro. Né? E entre outras leis que se encontram, inclusive, tramitando dentro do Congresso Nacional, que é, por exemplo, o reconhecimento da nossa categoria, profissão frentista. E aí nós temos outras conquistas, como o Vale Alimentação, que é importante para a categoria, porque você sabe que o valor que tem a alimentação digna para o trabalhador. O frentista recebe o VA todo dia, que ele vai trabalhar, todo dia trabalhar. Nós conseguimos, no caso aqui de São Paulo, por exemplo, isso tudo através de greve, não foi de mão beijada, não. Nós conseguimos aqui, por exemplo, zerar o Vale Transporte, é gratuito, aqui em São Paulo, você entendeu? Né? Conseguimos, como você disse, piso salarial acima, claro, do salário mínimo, né? Um piso aí pelos 2 salários mínimos. E o piso tem o piso do frentista, o piso do gerente, do caixa, né? Tem um piso e aí são adicionais. Né? Por exemplo, o gerente ele ganha, aqui no caso de São Paulo, se não me engano, ele ganha, acho que 3 pisos do frentista. No caso, tem um adicional, o caixa ganha 20% adicional, entendeu? Que foi conquista nossa, na greve. Né? Então, são essas conquistas que eu acredito que trouxe para a categoria mais segurança, né? E mais recursos, né? Poder de consumo para a categoria, você entendeu? E também eu acho que uma conquista muito importante, que a gente não pode deixar de registrar, que é justamente impedir a precarização do trabalho, que é essa questão de valorizar o trabalhador e fazer com que as empresas cumpram, né, com a legislação. E o frentista ou trabalhador, aquela pessoa que trabalha no ambiente do posto de gasolina, do posto de combustíveis, que fala, recebe um adicional de insalubridade. Insalubridade. E aí nós tivemos uma grande participação nos conselhos, que infelizmente foi muito atacado por esse atual governo e acabou ficando inoperante durante esse período, mas nós vamos reativá-los. Né? Nós fazemos parte do Conselho Nacional do Benzeno, com representantes, com assento, e nós conquistamos nesse Conselho do Benzeno, né? Nessa Comissão Nacional do Benzeno, por exemplo, a lavagem do macacão. Né? O que é isso? Como é que é? A empresa tem que lavar? Ela é obrigada a lavar o uniforme do trabalhador, entendeu? Separado de qualquer
tipo de outra roupa. Porque o benzeno, ele ficou provado que o uniforme ele tem ali a contaminação. Ele absorve o benzeno. E aí o trabalhador levava aquele uniforme para lavar em casa e a maioria das vezes, é claro, a mulher sem saber lavava ali misturado com outras roupas. Até com roupa de criança. Exatamente. Né? Então agora nós conseguimos aí, há uns anos atrás, não sei precisar a data exata, mas acho que tem aí mais ou menos 5 anos que nós conseguimos implantar na comissão, que é uma comissão tripartite, né? É interessante registrar isso. Essa comissão é composta por trabalhador, empresário e o poder público, que seria o representante do trabalho, que esses uniformes têm que ser lavados separadamente, e por conta do empresário. Né? Todo trabalhador que trabalha em posto de gasolina tem direito a 4 uniformes por ano, e esses uniformes são lavados separadamente por conta da empresa. Que interessante. E dentre essas conquistas, é bom registrar também que nós avançamos muito nessa questão da segurança e saúde no ambiente de trabalho, entendeu? Antes não se discutia isso. Né? E a partir do momento que nós nos organizamos e que fundamos o Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustíveis, nós desempenhamos uma grande luta e fizemos uma grande divulgação em defesa, né, dos IPIs, né, nos postos de combustíveis. Não se justifica, digamos dizer assim, vou acabar com o trabalhador de posto de combustível porque é um trabalho perigoso, né, porque nós recebemos 30% de periculosidade. Mas é possível eliminar essa periculosidade, em parte, através do IPI. Entendeu? O benzeno, ele tem lá um certo grau que a gente administra, para que o trabalhador não seja contaminado. Mas para isso ele tem que ter, evidentemente, nós conquistamos também na NR20, que a NR20 foi construída também nessa comissão, entre vários outros benefícios para a categoria, nós conquistamos também a questão dos cursos de capacitação. Quer dizer, nenhum posto de gasolina hoje treinamento, né? Pode abrir, o posto não pode funcionar se não tiver curso de treinamento, né? Que é regulamentado pela NR20, né? Que tem aquelas noções ali de incêndio e tal, atendimento, uma série de coisas. E esse treinamento é só para o frentista ou para quem? Para todas as pessoas que trabalham no ambiente do posto, inclusive o proprietário, se permanece no posto, ele tem que ter esse curso também. Aquele local não é só um posto de abastecimento, ele é um complexo de trabalho. Isso. Né? Ele envolve o empregador, o camarada botou dinheiro para montar o posto, uma rede, bandeira. Ele envolve, no bom sentido, abrange, melhor dizendo, os trabalhadores, frentistas, gerente, caixa, etc. No caso, o dono trabalha no ambiente, ele tem que fazer o curso também, ou seja, treinamento, capacitação, né? Uniforme adequado, uniforme lavado regularmente, EPI, equipamento de proteção individual. Portanto, quando você encosta seu carro para abastecer, companheiro, põe 50 reais para mim aí, você está lidando com um complexo, alguma coisa que é organizada, não é apenas um lugar que você vai encher o seu tanque. A gente, como consumidor, tem essa visão equivocada. Se me permite, claro. Eu vou dar aqui um exemplo prático da importância, né, desse treinamento da categoria. Por exemplo, tem alguns hábitos, né, porque o posto de gasolina, como todos sabem, o posto ele é aberto. Então, a pessoa que vai ser atendida no posto de gasolina se sente muito à vontade ali. Tem os hábitos, a pessoa que fuma, tem pessoa que usa celular, né, tem pessoas que querem ficar dentro do carro, etc. Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos de postos de gasolina, que toda a sociedade acompanha isso. De vez em quando acontecem algumas explosões, inclusive com vítimas fatais no posto de combustível, mas principalmente em posto de gasolina que tem GNV. Né? Que é o gás natural Gás natural e também nos postos que não tenham gás natural, mas também às vezes acontece incêndio, né? Porque o posto de gasolina é um ambiente inflamável.
Então o que acontece? Com mais regularidade acontece, infelizmente, aonde tem gás, por causa da explosão. Mas o trabalhador que é treinado, por exemplo, ele orienta. Primeiro, nenhum cliente pode permanecer dentro do veículo enquanto está abastecendo. Isso é norma. Isso não é só o GNV, não. É qualquer combustível. Quer dizer, se eu gosto do carro, eu teria que sair do carro. Você tem que sair do carro. E no GNV é obrigado, não pode ficar de jeito nenhum, porque corre um grande risco. Isso ali corre um risco de explosão. Se aquele cilindro explodiu, o carro voa pelos ares. Perfeito. Aí você tem também a questão de fumar. Proibido, evidentemente, fumar no posto de combustível. Tá? Em qualquer ambiente, hoje. Posto de gasolina, hoje era só fazer você sente o ar livre e acaba sendo uma brincadeira, eu não precisa de NR, tem que seguir um NR do Simancol. Simancol. Simancol, Simanca, não pode. Não no pode caso do celular, também é proibido usar o celular no posto de combustível. Você entendeu? Usar o celular. Sim. Então, isso é uma orientação que o frentista está apto a fazer, né? Ao cliente, orientar o cliente, para evitar que essas coisas possam favorecer um acidente. Entendeu? Perfeito. Que bacana ouvir isso e ter um entendimento, né? Porque eu apresentei um programa de TV na TV Comunitária durante 12 anos e eu gostava muito de falar das profissões, né? Uma vez eu me lembro que eu entrevistei uma senhora que varria ali o Lago do Arocho, no centro de São Paulo, né? Quem é de São Paulo conhece o Lago do Arocho. Uma das melhores entrevistas que eu fiz em toda a minha vida. A única coisa do Lula para baixo eu entrevistei todo mundo. Mas foi uma entrevista tão esclarecedora, tão humana, que eu nunca mais me esqueci daquela entrevista, da importância daquela trabalhadora e da sua consciência profissional. Então, o frentista, viu, Zé? Eu acompanho muito pelas redes sociais. Tem um monte de grupos lá. É uma molecada rápida que fala rapidamente, se comunica, inteligente, são pessoas inteligentes e no bom sentido do termo, ambiciosas. Porque você tem que ter ambição na vida, senão você é um homem ou saco de batata. Todo mundo quer progredir, né? É natural. E o sindicato é um dos instrumentos do seu progresso, porque ele te garante carteira assinada, piso, vale alimentação, cesta básica, adicional, uniforme lavado, equipamento de proteção individual, ou seja, ele te dá condições para que você possa, no bom sentido, exercer essa sua ambição. Agora, Zé, para que a história não fique muito comprida, aqui muito longo, né, muito longo o vídeo, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a vitória que nós obtivemos contra aquela emenda do Kim Kataguiri. Kim Kataguiri é um deputado aqui de São Paulo, deputado muito petulante, que se acha acima do bem e do mal, que todo mundo é atrasado, só ele é inteligente. 450 mil empregos de frentistas, pelo menos iria para o beleléu. E isso exigiu das direções sindicais, dessas pessoas experientes que você falou, por isso que a experiência faz a diferença. Vocês viram o jogo ontem da Argentina e da França, como valeu a experiência do Messi e do Di Maria no primeiro tempo. Foi uma experiência decisiva. Como é que vocês conseguiram segurar aquele projeto do Kim Kataguiri e não acontecer a implantação das bombas de self-service no Brasil? Vocês falaram com o presidente da Câmara, do Senado, foram na comissão, visitaram deputado por deputado, visitaram os deputados nas suas bases, obtiveram gravações do Vila Vídeo de deputados dizendo não, tem que defender emprego, deputado de direito, até bolsonarista, dizendo não, emprego não pode cortar emprego, porque vocês estão brincando com coisa séria. Como é que foi esse trabalho? Porque foi rápido, né? Exigiu uma ação rápida das direções, não foi? Você falou da experiência, é necessário que eu registre uma coisa. A gente não nasce sabendo, tudo a gente tem que aprender. Você sabe muito bem disso, você conhece bem. Para você fazer um trabalho dentro do Congresso Nacional, também você precisa conhecer, você precisa saber fazer o trabalho. Tá? Não é um trabalho que qualquer um pode chegar lá e fazer um lobby lá dentro, né? Ou fazer um trabalho de gabinete lá em defesa de qualquer coisa. Não é qualquer um que pode fazer isso. Então é importante a gente deixar registrado aqui que a importância do movimento sindical na sua estrutura, que eu vou dar aqui um depoimento pessoal. Quer dizer, eu, por exemplo, eu tive
além de vários cursos que eu fiz no movimento sindical, pelas centrais, eu fiz também um curso muito importante, dois cursos mais importantes que eu fiz no movimento sindical. Um, seguramente, foi aquele lá da reestruturação produtiva, né? Nós fizemos um curso de know-how internacional, que você conhece muito bem, que é muito importante para o movimento sindical, mas um curso que eu fiz também, e outros companheiros, evidentemente, fizemos na CNTC, na época o Schultz era o secretário-geral da CNTC, a nossa Confederação Nacional do Comércio, que chamava Pró-Sindical. Olha aí, esse curso nós fazíamos um curso teórico e prático de trabalho dentro dos gabinetes, de lobby. Aí vocês iam visitar os gabinetes. Foi um curso de 60 dias. A gente ficava 15 dias, voltava para casa, ficava uma semana, voltava para lá, ficava mais 15 dias dentro da CNTC, estudando de manhã e à tarde. Então eu acredito, grande parte a esse sucesso que nós obtivemos contra essa emenda do Kim, essa experiência que esse grupo nosso de dirigente sindical, né, tem. Organização sindical, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem a categoria dos trabalhadores frentistas organizado, que tem sindicato. Então, o que foi determinante para nós aprovar essa lei e continuar barrando as investidas contra essa lei, para caçar essa lei, é a questão de nós sermos organizados no Brasil. Nós temos sindicato. Sim. Se nós não tivéssemos sindicato, evidentemente que a lei tinha passado. Sim. Então, através do sindicato, e aí eu acredito a todo o movimento sindical do Brasil, também as centrais, as confederações, todas elas nos ajudam quando a gente precisa, né? Nessa questão. E essa questão é uma questão do movimento sindical até, encabeçada e liderada por nós, evidentemente. Então, isso eu acho que é muito importante, entendeu? Que é uma vontade da sociedade brasileira que o frentista permaneça lá com o seu emprego, atendendo no posto de combustível, porque ele já virou uma figura folclórica do nosso país, porque o frentista tem praticamente todas as esquinas e rodovias do país, né? E joga um papel fundamental na distribuição desse combustível. Nós estamos na ponta dessa cadeia produtiva, entendeu? Que esse combustível que faz a roda girar da economia e do progresso do mundo. Muito bem, muito bem. Como eu disse no início da entrevista, eu sou João Franzin, jornalista da Agência Sindical. Comigo cá está Eusébio Luiz Pinto Neto, presidente da Federação Nacional dos Frentistas, Fenepos Petro. Nós procuramos aqui também nessa conversa falar um pouco da memória, sem querer ser historiadores que não somos, para que a memória da categoria, a memória das suas organizações seja mais conhecida, seja mais preservada. Por trás de um direito mais singelo do trabalhador, tem uma luta. Por trás de uma conquista ainda que simples, tem um pensamento político das direções que decidiram buscar aquela conquista e trabalhar e lutar por aquela conquista. E junto a cada melhoria que você tem em termos de direito que impacta a sua qualidade de vida, tem a ação sindical. O movimento sindical é uma força construtiva. O movimento sindical é uma força civilizatória e é a única organização da sociedade que distribui renda. Então, espero que a gente tenha feito aqui uma boa entrevista com o Eusébio. Vamos repercutir nas redes, na agência sindical, na rede da Fenepos Petro e das entidades filiadas à Federação Nacional dos Frentistas. Muito obrigado, tenham todos um bom 2023.